Fala pessoal, começando aqui mais um CEOcast e hoje com uma grande CEO que é a doutora Tamara. Gente, modéstia à parte, né? Falando dela, ela é maravilhosa, foi aí minha doutora, ela e o marido dela, o doutor Renato. E eu quero que vocês conheçam um pouco, não só dela como profissional, mas da essência dela também como CEO. Ela vai falar aqui hoje sobre estratégias, ela vai falar sobre como ela conseguiu um bom posicionamento nas mídias sociais e, é claro, saúde, né? O nosso tema aqui principal também vai ser saúde. Bem-vinda, doutora Tamara. Muito obrigada, Lu. Honrada com esse convite e a gente falar um pouquinho e expressar, né? Porque a medicina está aí para isso, para a gente expressar para o paciente e para outros profissionais que estão chegando também no mercado. Bem legal. Bom, a gente quer saber como que você escolheu a dermatologia. Então, a dermatologia foi uma escolha que eu fiz antes mesmo da faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, a dermatologia sempre foi, desde o primeiro período, uma escolha. Então, sempre fui diretora de liga, sempre fui monitora da dermatologia. Então, assim, sou extremamente apaixonada pela especialidade. Então, nesse período todo de 6 anos e depois ainda a pós-graduação, né, e atualizações, foram dentro da dermatologia. Então, foi uma escolha bem antes da medicina. Legal. E hoje você não é só dermato, né? Você tem outras especialidades. Com o passar assim, do tempo que a gente vai tratando o paciente, a gente vai percebendo a necessidade de abraçar o paciente de uma forma muito completa, né? E aí, dentro da dermatologia, eu me apaixonei por uma subespecialidade, porque na própria dermatologia tem profissionais que podem atender todas as áreas, né? Mas tem profissionais que escolhem. Tem um profissional que vai muito para a área da estética, outro vai para a área da dermatopediatria, outro vai para a área da cirurgia dermatológica, né? Então, e eu escolhi na parte da tricologia. Atendo todos os pontos, atendo, mas a tricologia foi uma subespecialidade que eu também me especializei. Então, eu fiz uma pós-graduação, né? Na parte da tricologia, que trata a parte de couro cabeludo e haste capilar, então queda de cabelo, legal. cabelo poroso. Covid veio aí, muita gente ficou com medo dessa queda de cabelo, Verdade. né? Então, foi um gancho aí que eu já sou especialista nesse ponto. Mais do que isso, procurando ainda mais atender o paciente de forma extremamente completa, eu me especializei ainda em nutrologia, que é onde eu vi a necessidade de atender o paciente tanto de fora, né, que é a parte da dermatologia, a parte da pele, a estética, que é muito bonito, e fora as lesões de pele, mas também tratando o paciente de uma forma mais interna, né? Então, hipovitaminoses, a gente consegue diagnosticar ali e tratar o paciente de uma forma muito ampla. E hoje você consegue ver assim, o paciente chega até você e fala, olha, eu como super saudável, e eu não tenho problema nenhum, não tenho estresse. Você consegue ver que o paciente tem algo a mais ali, que na verdade ele está dando uma mascarada? Sim, com certeza, né? Pela pele? Pela pele a gente consegue ver, principalmente quando o paciente ele tem doenças que são relacionadas ao estresse. Um exemplo, a psoríase. Uma queda de cabelo que tem um exame laboratorial normal e uma tricoscopia normal. A gente avalia com essa questão. Às vezes, conversando na anamnese, eu acho que o contato paciente e médico e a confiança da gente abraçar realmente o paciente, ter um tempo de consulta bom e a gente conseguir explicar tudo para ele, a situação, ele se abre. Então, ele consegue explicar. Porque às vezes fala assim, não, estou um pouco ansioso mesmo, estou um pouco estressado mesmo. E ali, às vezes, você faz um diagnóstico e consegue tratar, né? Então, quando a gente consegue entender todo esse contexto do paciente e consegue destrinchar ali o que ele fala para a gente naquele momento, a gente consegue chegar a um diagnóstico mais real, né? E não uma coisa mais paliativa. Bem legal. A gente estava conversando aqui nos bastidores e eu estava falando, né, lembrando a doutora Tamara quando eu fui nela pela primeira vez, porque eu sou paciente dela. E eu cheguei lá com uma queixa, né, com umas manchinhas no rosto, e era devido ao estresse também. E ela me indicou ali alguns exames para poder fazer e rapidamente me diagnosticou que eu estava com problema hormonal. E me encaminhou ali para o doutor Renato, que na época, né,
era o especialista. Ainda é, né? Com certeza. Mas hoje você também é a especialista. Na verdade, a gente vem para agregar, né? A nutrologia endócrina, ela vem para complementar. Apesar de alguns pontos e algumas queixas elas se baterem, o interessante é que ali a gente estuda o paciente de uma forma completa. E, às vezes, até com 2 diagnósticos, 2 formas de visão daquele quadro, né? A gente conversa muito sobre os nossos pacientes em comum, principalmente por isso. Porque, às vezes, eu tenho uma visão, às vezes, olha, vamos olhar para esse lado aqui e vice-versa também. Então, hoje a gente também mexe, a parte da nutrologia também mexe com essa parte hormonal, mas a gente mexe muito ainda com a questão como que o alimento ele se comporta na vida do paciente. Às vezes é um paciente com uma intolerância à lactose, uma intolerância a glúten, um paciente que está aumentando um pouquinho, várias queixas na dermatologia, como dermatose papilar nigrix, que são aquelas verruguinhas que ficam no pescoço, uma acantose, um paciente, às vezes, que chega com uma bromidrose, né? Tem causa hormonal, tem causa de estresse, tem causa de uma resistência insulínica. Então, como que eu vou só cauterizar uma verruguinha sem observar meu paciente por completo? Isso não tem como, entendeu? Hoje a medicina, ela tá de uma forma completa para a gente entender o paciente, porque não dá para tratar mais de forma isolada, né? Ninguém quer ser tratado de forma isolada, né? Com certeza. Queixa sua, né? Isso, a gente precisa se sentir especial. Entrando nesse assunto hormonal, o que acontece, doutora Tamara? Na pandemia, assim como muita gente, eu fiquei super estressada. Por quê? Na pandemia, eu tive um aumento muito grande do meu trabalho e eu não estava preparada para isso, porque todo mundo queria ir para o digital, todo mundo queria se posicionar. Sim. E a Luana ali ficou maluca, de tanta gente que queria ser atendido e eu queria atender todo mundo. Eu queria poder abraçar, dar conta, né, queria dar conta. E não dei conta, mas não dei conta da minha saúde. Você conseguiu resolver o problema de todo mundo, mas sua saúde mental também foi prejudicada, Isso mesmo. né? A minha saúde mental, minha saúde física. Eu fazia ali pequenas caminhadas, né? Porque eu fui para um sítio. Eu saí de Rio das Ostras, fui morar num sítio, literalmente. Lá cheio dos boizinhos. E assim, estava tranquila, vivendo ali tudo que eu sempre sonhei, porque eu sempre quis morar no campo, mas fiquei sobrecarregada com o trabalho. Olha que contraditório que você fala. Muita gente na pandemia falou que queria qualidade de vida. Sim. Né? Quero melhorar a qualidade de vida. E você foi realmente procurar sua qualidade de vida num local que você sempre sonhou de ter qualidade de vida. Mas você chegou lá e teve um problema emocional, a sua estrutura mental. De trabalho. Isso será que foi uma qualidade de vida? Entendeu? Então, muita gente hoje fala, quero qualidade de vida e pensa nisso. Morar na beira da praia, viajar para um lugar legal, comer num restaurante legal. Mas a gente tem que entender que qualidade de vida é saúde. E quando a gente tem saúde, a gente tem que ter o equilíbrio tanto do físico, do mental e do social. Então, quando isso entra em desequilíbrio, você não tem qualidade de vida. Entendeu? Muito bom. Não, realmente. E assim, eu comecei a perceber que, por mais que eu queria aquela vida ali, eu também não podia deixar de trabalhar. E o meu trabalho estava ali me sobrecarregando. Me deu quedas hormonais. E até eu entender isso, eu achei que tinha um monte de coisa. Porque a primeira coisa que a gente faz é Google. Sim. Tenho isso e aquilo. Aí começa a aparecer, tudo é câncer. Câncer de tal coisa. Aí a gente fica maluca. O Dr. Google, né? A gente fica maluca. Ajuda e atrapalha. Às vezes ajuda porque bota o paciente um pouco contra a parede e fala, tenho que procurar um profissional para ver isso daqui direito. E atrapalha porque às vezes o paciente já chega muito ansioso e com um diagnóstico prévio. Às vezes já chega e fala assim, doutor, estou com câncer. Entendeu? E você fala, câncer? Peraí, vamos... E até você explicar para ele que não é, ou talvez seja mesmo, né? Sim. Então, ajuda e atrapalha. Eu imagino que deve ter muita gente, feita a Luana, que já chega ali com, olha, vi isso no Google, deve ser isso. Então, o que aconteceu? Eu tive uma queda, procurei aí especialistas e cheguei num diagnóstico que eu estava realmente com baixa, né, nos hormônios e coloquei ali o implante hormonal, que eles falam chip da beleza. Foi uma coisa, assim, extremamente válida para mim, porque eu costumo falar que eu estava morta, né? e com o chip ali, não sei se é certo falar chip. Chip da beleza é um nome
comercial, assim, né? Que veio por conta dos efeitos que a gestrinona pode fazer no nosso organismo. E aí você coloca o implante ali com a gestrinona, que é a substância, que é o hormônio. E aí esse hormônio ele é benéfico em algumas coisas, mas também pode causar os efeitos colaterais. Legal. Então, assim, vamos lá. Foi perfeito para mim e eu tive um efeito colateral que para mim foi assim, como eu posso falar? A minha autoestima, né, abaixou por conta disso. Eu tive ali muita acne. Na adolescência eu não tive acne. Depois, quando eu entrei aí na minha fase mais adulta também não tive, mas eu sempre tomei anticoncepcional. Talvez isso me ajudava, ter mascarado, né? Talvez me ajudou. Mas eu costumava falar que mesmo com a acne, eu gostava do chip. Colocaria de novo. Sim. Sim, o hormônio ele tem esse efeito, né? Qualquer hormônio que a gente vai fazer de uma forma que passe do fisiológico, ele pode dar efeito colateral, como qualquer medicação. Isso que a gente tem que botar. Tudo pode dar efeito colateral. Você pode fazer um peeling no seu rosto e pode ficar ótimo, mas você também pode ter irritabilidade, sensibilidade, ficar vermelho, como você também não pode ter nada. Então, assim, a sua indicação naquele momento era a colocação do implante hormonal para te ajudar em umas situações. Mas os efeitos colaterais, eles precisam estar ali listados para que o paciente consiga decidir junto com o médico. Porque, às vezes, ele consegue enxergar só a expectativa do melhora de sintomas de TPM, ganho de massa muscular, perda de gordura, disposição, melhora de libido. Mas a gente também tem contrapartida que qualquer medicação que fuja ali do efeito terapêutico, ele também pode dar efeito colateral. E não só isso, o paciente que ele tem uma predisposição, isso a gente não consegue prevenir. Quando o paciente chega, doutor, eu quero fazer um implante. Mas pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer. Isso precisa ser explicado para o paciente, né? Mas não tem como eu falar, olha, a gente vai colocar um implante e vamos prevenir que seu cabelo caia. Vamos prevenir que você tenha acne. Infelizmente, não tem. A gente tem que entender que, caso aconteça, a gente tem como tratar essas circunstâncias. Mas é isso aí. É isso que eu queria saber. Tem como tratar? Tem Se eu quiser colocar agora um segundo implante, né? Porque foi o auge da minha vida. Foi a melhor fase da minha vida, né? Foi a melhor fase, não tem como negar. Hoje o implante ele pode ser colocado por diversas circunstâncias. Um caso foi o seu, do seu diagnóstico, e foi bem empregado, no caso. Sim. Mulheres pós-menopausadas, né? Eu estava entrando na pré-menopausa. Olha só. Hoje você está com quantos anos? 33. Precoce. Isso aí muda muito, né? Mexe um pouquinho com a nossa cabeça. Com certeza, demais. Agora você pensa, hoje, 33 anos, você está extremamente jovem. Mas você imagina uma mulher com 50 que hoje não tem uma cabeça de 50, de antigamente, né? E ela está super ativa ainda. E aí os hormônios dela estão lá, estão caindo, e ela começa a sentir tudo isso, né? A indisposição, o cansaço, o libido, que nessa fase da vida ela está muito ativa. Com certeza. E aí o implante vem para ajudar. Implante é a única opção de tratamento? Não. Mas, às vezes, é a melhor opção de tratamento para aquele paciente. Principalmente porque é o paciente que... Imagina se eu falo assim, olha, a gente vai fazer um filmezinho sublingual, ou um comprimido, ou aplicação injetável. Ele vai ter que fazer aquilo de forma periódica. Não tem a gente disciplina, né? Às vezes o paciente não tem a disciplina, entendeu? Às vezes o paciente faz uma semana, esqueci. E hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado que o gel que a gente aplica, por isso que a gente até pede para os nossos pacientes, aplica entre a coxa, né? Não aplica no braço, porque às vezes a mãe que está fazendo uma reposição de testosterona e tudo mais, dorme com o filho. Foi ter uma ginecologista da clínica, para você ver como a nossa clínica ela trabalha de forma muito integrada e a gente conversa sobre os assuntos mais atuais, que ela mesma falou, ela toma cuidado na hora da reposição, porque eu estou pegando, às vezes, mães que as crianças estão com alteração aí por conta do contato do gel. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, até a indicação, e por isso que a importância da conversa, de ver a expectativa do paciente, saber como que é a rotina do paciente,
Isso é muito importante para a gente chegar na conduta certa para aquele paciente. E falando, né, na sua clínica, gente, eu fiquei maluca quando eu vi o tanto de procedimento que eu já estou colocando na lista que eu quero fazer. Daqui a pouco só vai no cheque, né? Com certeza. Nossa, muita coisa, eu estou precisada. Como que você falou assim, não, eu quero montar uma clínica, uma equipe onde a pessoa ali faça tudo? Tudo. Nós montamos a nossa primeira clínica com 40 metros quadrados, se eu não me engano, né? E eu atendi Renato, e uma recepcionista. Era uma coisa bem pequena, que assim, vamos começar. Uhum. Porque a gente precisa começar. E foi um pontapé muito rápido, assim. A gente trabalhava num local que era ambulatorial, e eu comecei trabalhando em clínicas populares, então de manhã numa clínica, à tarde na outra, e como o perrengue de todo o começo, né? Isso aí é um crescimento depois, que a gente olha para trás e fala assim, nossa, que bom que eu cheguei até aqui. E nós começamos com essa clínica e a gente começou vendo ali que o que a gente queria entregar para o nosso paciente, e o que a gente tinha vontade de fazer, não cabia naqueles 40 metros quadrados, né? E foi quando eu falei assim, olha, no meio de uma pandemia, nós falamos assim, não, a gente tem que aumentar. E aí foi quando nós aumentamos a clínica. Hoje nós temos 17 profissionais dentro da clínica, trabalhando todos em conjunto. E o paciente entra na clínica com um problema para a gente, e a gente, da melhor maneira, buscando a melhor solução para resolver o problema do paciente. Então, às vezes ele entra, e a gente entende também uma coisa muito importante, que é o nosso propósito, é otimizar tanto o tempo do paciente quanto o resultado, né? Então, assim, às vezes o paciente ele não tem um tempo. Hoje, se o paciente chegar para mim e falar, Tamara, eu preciso fazer um exame de sangue, eu preciso fazer uma ultrassom, eu falo assim, então tá, você precisa fazer isso, mas você faz em tal clínica, você faz em tal outro lugar, ele volta para mim daqui a um mês. Olha o tanto de tempo que eu perdi de diagnóstico daquele paciente. Verdade. O paciente, às vezes, não tem tempo de ficar correndo ou marcando, né? Às vezes tem que perder tarde de trabalho, ou tem filho, enfim, tem muitos poréns hoje em dia que a gente sabe. Então, a gente resolveu otimizar o tempo do paciente dentro da clínica. Então, ele entra, ali mesmo ele já realiza o seu exame laboratorial. Nossa. Né? Ali ele já é consultado, ali a gente já trata o paciente. Hoje nós temos um setor da clínica que é a Health Drip, que é só de soroterapia, de terapia nutricional injetável, que ali a gente faz reposição de vitaminas, de minerais. Então, o exame do sangue do paciente vem para mim, o médico entra em contato com o paciente, explicando tudo. Às vezes a gente pede para ele voltar na clínica para explicar pessoalmente, caso seja uma coisa que precise de uma atenção maior, ali mesmo ele já resolve. Se ele precisar fazer uma ultrassom, ele resolve ali dentro também. Então, assim, a gente tentou. Claro que a gente não está nem perto do que a gente quer chegar, mas a gente já está evoluindo muito, né? Então, o paciente ele já entra ali. Tem alguns que brincam e falam assim, aqui eu já resolvo tudo. Aqui eu já entro, eu tiro o dia e já faço tudo. Mas é isso que eu quero para o paciente mesmo. Que ele tenha saúde, que ele tenha qualidade de vida, que é a saúde, mas que ele resolva no mesmo lugar, entendeu? Que ele não precise... Porque, às vezes, pelo corre-corre do dia a dia, passa um diagnóstico. Às vezes ele não diagnostica, às vezes ele não vai buscar um outro profissional que a gente precisa para complementar, entendeu? Então, é esse que é o nosso propósito. Bem legal. Integrativo mesmo. Bem legal. Bom, eu como CEO digital tenho que perguntar, né? A gente tem que entrar no assunto aqui sobre posicionamento nas mídias sociais. Eu vejo que o seu posicionamento é maravilhoso. Você tem aí o Instagram da clínica e o seu Instagram pessoal. Você, na verdade, você trabalha muito a sua marca pessoal. Sim. Que, na verdade, todo mundo deveria fazer isso, porque é gente que chama, né? Os nossos clientes, ele vem através da nossa energia, ali do nosso posicionamento. Né? O paciente ele se conecta com o profissional. Com certeza. E como que virou essa chave em você? Como que você acha que você começou a ter mais posicionamento nas mídias? Porque hoje só não conhece doutora Tamara quem não tem internet. Não, tem bastante gente. Mas, assim, o posicionamento pessoal foi uma busca de levar uma forma informativa. Eu vi que tinha muita gente chegando dentro do consultório e, às vezes, que eram com perguntas que eu falei assim, não é possível que essa pessoa não sabe o que está acontecendo. Posso usar sabonete? Eu comecei com um básico. Eu comecei a 2017, 2016, por aí.
E o básico, quando eu vou olhando o meu Instagram antes, eu falei assim, gente, como que a gente muda e evolui, né? Principalmente de forma física, a gente vai mudando. Mas como o posicionamento, a forma de eu me expressar, a linguagem que eu uso para o meu paciente, né? Então, antigamente, a gente usava uma linguagem mais técnica. Sim. Então, às vezes, a gente chegava e falava de uma forma mais técnica, porque a gente tirava fontes de outros lugares. Hoje, eu busco realmente conhecimento. Hoje, eu estudo todos os dias, eu busco sempre estar com artigos científicos, com embasamento científico, para eu explicar do paciente da linguagem dele, que ele possa entender, entendeu? A minha consulta hoje, um exemplo, ela é praticamente toda digitalizada. Então, eu desenho, meu cabelo está caindo, por quê? Então, vamos lá, vem cá. Olha, seu cabelo é isso daqui, ele funciona desse jeito. Quando você olha, você compreende o seu diagnóstico, é muito mais fácil do paciente aderir ao tratamento. Legal. Entendeu? Então, assim, se eu falo para você, Lu, olha, o seu problema foi hormonal, a gente vai ter que tratar seu hormônio, e a gente vai ter que melhorar e vai ter que usar essa medicação aqui. Aí você vai sair, não, tudo bem, confio na doutora Tamara e vou fazer aquilo. Mas seria muito melhor se eu falasse assim, Lu, você está acontecendo isso por conta disso, 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 disso. Se o tratamento não der certo, a gente tem essa opção, porque a gente vai entrar com essa via, o paciente se sente mais seguro e ele entende o diagnóstico. Então, quando eu mudei esse posicionamento de uma forma informativa, então, às vezes, quando eu chego lá com vídeo, eu demoro, às vezes, para fazer vídeo por tempo, porque eu prefiro fazer uma coisa muito bem trabalhada nesse caso. Entendi. Né? E explicar para o paciente que ele entenda o que está acontecendo. Uma suplementação, por que eu vou fazer essa suplementação? Que horas que eu uso? Por que eu uso? Não é porque a creatina é boa. Por que eu vou usar a creatina? Para quê? Que horário que eu vou usar? Colágeno, vale a pena? Não vale a pena? Então, assim, quando eu me posicionei de uma forma informativa, eu acho que eu me conectei mais com os meus pacientes, tanto dentro do consultório quanto fora também. Com certeza. E assim, fica nítido, né? Como uma pessoa que chega, ela é totalmente leiga, ela consegue entender ali os conteúdos que você Sim. deixa no destaque. E qual é o seu próximo passo agora como profissional? Na verdade, eu acho que meu próximo passo assim é crescer mais a parte da Health Drip, que é minha princesinha hoje, que eu até brinco, porque eu acho que todo mundo deveria conhecer a parte da soroterapia, porque é de grande valia para o tratamento do paciente, né? E o nosso maior propósito ali é a gente crescer de uma forma integrativa, né? É a gente buscar mais conhecimento, mais estrutura para entregar para o paciente de uma forma integrativa e com uma equipe multidisciplinar, que a gente já tem hoje, né? Mas a gente quer agregar mais e ter um melhor resultado. Com certeza. E você pensa em mentorar outras profissionais? Nossa, começar a dar palestra? Então, isso eu acho que de um ano para cá, não passa um mês sem alguém me perguntar se pode passar um dia na clínica para entender como que é a logística, como que você chegou até aí, como que você faz, qual é a parte interna. Mas requer um cuidado para a gente fazer isso, né? Porque você passar uma informação para o outro, você tem que estar muito bem estruturado, entendeu? Você tem que estar... Eu acho que não dá para fazer, desculpa a expressão, mas de orelhada, né? Não dá. Porque se a paciente confia em mim, ou a pessoa confia em mim, de estar dentro da minha clínica, aprendendo ali comigo, eu vou querer entregar o meu melhor para ela, entendeu? Então, assim, é uma busca que todo mundo aí tem feito para mim, até amigas que na parte da tricologia, como que você montou o setor da tricologia? Como que você montou o setor da terapia nutricional injetável? Como que você chegou? Como que você vende isso para o paciente, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que me pedem, mas eu acho que é um plano que tem que ser bem estruturado. Não, mas quem sabe aí nasce uma mentora, você pode fazer cursos, né, online, fazer também presencial. Com certeza vai ajudar muita gente. Vamos pensar aí. Já coloca aí no seu próximo passo. Um próximo passo, mas precisa... Assim, é muito interessante, eu gosto muito de ensinar, de passar. Claro que eu não cheguei nem metade, eu que repito. Não cheguei nem... E eu acho que eu nem sei ao ponto, sei aonde eu quero chegar, mas eu acho que tem muito mais pela frente, entendeu? Porque quando a gente conquista a próxima meta, a gente já está pensando em novas metas e novas metas. E eu acho que a gente está sempre buscando uma melhor versão, realmente. Com certeza. Tanto profissional quanto pessoal, né? Como diretora médica ali da clínica. Então, são setores que precisam crescer juntos, né?
Quando Tamara cresce, a clínica também cresce. A doutora Tamara também cresce, né? Tanto que eu vou me especializando, vou buscando mais, e isso me agrega muito. Então, é um passo muito importante fazer uma mentoria. Mas vamos lá, vamos pensar. Eu vejo também que você cuida muito da sua saúde. Lógico, você tem que ser o exemplo. Sempre foi assim ou não? Não, nunca. Na verdade, teve um tempo aí, na época de correria pós-faculdade, foi uma época que eu fiquei mais inflamada, que a gente fala, né? Realmente é uma correria de plantão, é uma correria que você não tem horário, plantão 24 horas, você não dorme direito. E assim, Renato foi no casamento mesmo que a gente foi se ajudando e a gente foi pegando gosto de uma prática de atividade física, de se alimentar melhor. Eu comecei vendo benefícios no meu corpo, entendeu? Não só estéticos, mas assim, eu conseguia ter mais concentração. De performance em geral. Exatamente. Eu tinha mais concentração, eu tinha mais disposição, eu conseguia ficar mais atenta, eu conseguia estudar mais, eu desenvolvia melhor no meu trabalho. Então, foi isso, foi entendendo o meu corpo, né? E é um trabalho que a gente faz na clínica, é exatamente isso. Não é falar para o paciente, olha, você tem que emagrecer aí 10 quilos e vamos lá. Não, se você voltar para cá com menos 1, a gente já está feliz, porque a gente está no progresso. A gente está no passo, entendeu? Então, estar junto com o paciente. E para ele entender também as mudanças do corpo dele, né? E quando a gente se alimenta bem, tem uma prática de atividade física boa, tem uma noite de sono regular, que é no sono aí, que a gente regenera muita coisa. Sim. Então, a gente consegue entender essas mudanças. Pequenas mudanças no dia a dia fazem transformações. Então, é bem interessante. Mas isso daí tem de uns 5 anos para cá que eu peguei um pouco mais pesado. E no Covid também. Quando eu peguei Covid, não peguei Covid nada grave, mas dá um baque, né? Sim. Aquilo dali eu peguei Covid em março de 2020, então estava no auge, ninguém sabia como tratava, ninguém sabia o que era Covid. Cada vez que aparecia na televisão era jovem morta por Covid, e aí começava a dar aquele medo. E aí foi quando eu peguei bem mais pesado na minha saúde. Hoje realmente a gente, claro, tudo no equilíbrio. Porque quem entrar na minha internet, no meu Instagram agora, vai ver uma tacinha de vinho. Mas isso é equilíbrio. Eu me dou os 20% desse luxo, porque eu faço 80% de uma forma positiva, né? Então, é isso. Com certeza. E o que você deixa hoje de recado para quem está em casa e não está com uma alimentação saudável, mas está querendo sair disso e não consegue? Qual o primeiro passo dela? O primeiro passo sempre é a pessoa querer, né? Não adianta outra pessoa falar assim, você tem que emagrecer, você tem que fazer atividade física, você tem que comer melhor, você tem que dormir melhor. Quando a pessoa quer, ela busca. Todo mundo tem um quê determinado, de ser um mais determinado naquilo, mas quando ela quer, entendeu? Então, eu falo assim, busque ajuda, não faça nada de forma aleatória, nem do Google, né? Aquelas dietas mirabolantes, nada disso. Busque ajuda. Hoje a gente tem estratégias para emagrecimento, estratégias para qualidade de vida, estratégias para saúde. Então, a ajuda multidisciplinar é essencial nesse processo. Então, já fica a dica aí. Deixa o seu @ aí pra gente, doutora Tamara. Tem vários, né? Da clínica, o seu. O meu @ é o doutora Tamara Tavares, né? O da clínica é @ Clínica Integrada Salute. E o da Health Drip é @HealthDrip_. Todos também a gente consegue encontrar lá no seu perfil Na minha bio principal. tem todas, exatamente. Na minha bio tem todas ali. Bem legal. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, eu acho que esse bate-papo aqui foi bem completo, né? Então... Mas eu queria agradecer pelo convite e a preocupação de vocês em trazer informação. Acho que isso é o que está todo mundo precisando, é informação. Eu que agradeço, você sabe, gosto muito de você. Eu também, Lu. Você é uma profissional, assim, maravilhosa. E com certeza, gente... Já quero você lá na clínica de volta. Vocês vão me ver lá na clínica. De volta. Luana Cheveirinho da clínica agora. Obrigada, doutora Tamara. Obrigada a você, tá? Obrigada, pessoal.